O milionário fica deslumbrado ao ver a mendiga negra trabalhando como babá substituta. A chuva caía como se o céu tivesse rompido todas as barreiras. Relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando o vasto iate dos Herreiras, um símbolo de poder e riqueza. No coração do Brasil, onde as palmeiras dançavam e as ondas sussurravam segredos, ela se encontrava em uma posição inesperada. Ximena Oliveira, uma jovem mecânica, não imaginava que seu caminho a levaria ao seio da família que construiu um império automotivo. Sua determinação a guiara para longe das ferramentas e do cheiro de graxa. Mas agora ela estava ali, cercada pela opulência e olhares curiosos. Os convidados sussurravam entre si, estupefatos. Uma garota como ela, uma mendiga negra aqui? Isso é um escândalo. As vozes eram agudas, repletas de choque e desprezo. Ximena estava habituada a lutas, mas nunca a esse tipo de julgamento. Ela respirou fundo, encarando as expectativas da elite ao seu redor. Com uma postura firme, ela se dirigia a cada um com um sorriso no rosto, mesmo quando o coração pulsava rápido em seu peito. Então, um olhar a atravessou com a força de um raio. Leon Herrera, o herdeiro mais cobiçado do Brasil, estava ali. Ele era a visão perfeita, com cabelos escuros e olhos que brilhavam como estrelas. Um verdadeiro magnetismo, mas também um fardo. As pressões dos investidores pesavam como chumbo em seus ombros. Enquanto ela servia drinks e tentava se adaptar à nova função, ele lutava contra seus próprios demônios. À medida que as pequenas conversas se intensificavam, uma onda de energia tomou conta do ambiente. Um estrondo de trovão ecoou e o iate balançou. O que deveria ser uma festa luxuosa tornava-se uma cena dramática digna de filme. As pessoas começaram a gritar, mas Ximena, com a confiança que sempre teve como mecânica, se impôs. Fiquem calmos, precisamos manter a ordem. Sua voz forte e clara cortou o pânico. E assim, em meio ao caos, Leon se aproximou. Você é diferente, ele disse, admirando-a. Naquele instante, a ligação se fez intensa. Ela sentiu um frio na barriga. A paixão criava raízes, mas entre eles havia barreiras invisíveis, muros altos, feitos de expectativas familiares. Será que ele seria capaz de romper essas barreiras? Enquanto a tempestade rugia lá fora, um sentimento de urgência tomou conta de Ximena. Ela não queria ser apenas uma substituta, mas uma participante ativa na sua própria vida. E aquele herdeiro, preso em um mundo de obrigações, despertava nela anseios que pareciam impossíveis. Mas assim que a festa terminou e a calmaria começou a reinar novamente, Ximena teve certeza de que a vida que vivia não poderia incluir Leon. O amor, ela pensou, seria um fardo. No entanto, quando ela decidiu partir, Leon reapareceu, determinado a lutar por eles. Seria esse amor capaz de superar a tempestade que se aproximava? Poderiam eles, de mundos tão diferentes, encontrar um caminho comum em meio ao turbilhão? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Leon olhou nos olhos de Ximena e sentiu que nada no mundo poderia separá-los. A conexão era palpável e ele estava decidido a ser a mudança que ela precisava. Mas antes que qualquer das palavras carregadas de emoção pudesse sair de sua boca, um grito cortou o ar. A multidão parou e um murmúrio preocupante corria como fogo. Uma mulher do fundo do iate começou a clamar, seu rosto pálido, os olhos arregalados de terror. É o meu filho! Ele desapareceu! O tom desesperado fez com que todos os convidados se espantassem. Ximena, instintivamente preocupada, olhou para Leon, que identificou a mulher. Era a esposa de um dos investidores, uma figura influente no mundo do automobilismo. A tempestade lá fora parecia um eco perfeito da confusão dentro do iate. Vamos! Onde ele foi visto pela última vez? Leon perguntou, sua voz subindo acima do barulho. Ximena, sentindo uma urgência crescente, o seguiu. A mulher levou-os até a borda do iate, onde os ventos uivavam e as ondas batiam contra o casco. A tensão na mulher estava visível. Sua mão trêmula apontava para a lateral do barco, onde um pequeno grupo de pessoas estava se aglomerando. Foi então que Ximena percebeu. Um garoto, não mais do que 7 anos, estava sentado no convés, completamente encharcado, chorando em um canto. Mas conforme ela se aproximava, uma sensação estranha a envolveu. Algo estava errado. O menino não era desconhecido. Sua expressão era familiar e o coração de Ximena disparou. Ele se parecia exatamente com o menino que ela conhecia da sua infância. Pedro, ela chamou, hesitante. Ele levantou a cabeça e a expressão dele mudou de medo para reconhecimento. Ximena! O chamado saiu como um sussurro, mas o eco foi como um grito em sua mente. Como era possível? O que ele estava fazendo ali? O garoto tinha raízes que se entrelaçavam com as suas, de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Seu irmão perdido, infeliz e ignorado durante anos por uma série de trágicas circunstâncias. O choro da mulher se intensificou e Leon paralisou. O olhar dele se alternava entre surpreendido e preocupado. A tempestade não era apenas uma metáfora. Agora representava as verdades amargas que Ximena tinha lutado para enterrar. O passado voltava com força. O peso das memórias quase a fez desmoronar. Ximena, você o conhece? Leon perguntou atordoado enquanto a mulher se aproximava do filho, e a cena se tornava cada vez mais caótica. Onde você estava, menino? O que aconteceu? O pânico da mãe permeava o ambiente, mas o verdadeiro choque estava na revelação que ninguém estava preparado para ouvir. Antes que pudesse responder, o céu escureceu ainda mais. Uma rajada de vento arrancou a chapéu da mulher, e um estrondo ecoou no ar, um sinal claro de que algo mais estava prestes a acontecer. O que mais Ximena não sabia sobre seu passado? Como seu irmão aparecera nesse iate de luxo, cercado por pessoas que não faziam parte de sua vida. Então, de repente, o mar começou a agitar-se violentamente. O iate balançou e se tornava evidente que as coisas eram muito piores do que qualquer um poderia imaginar. A luz apagou e as pessoas começaram a gritar em pânico. Entre a confusão, a única coisa que restou foi a certeza de que a vida de Ximena nunca mais seria a mesma. A revelação a pegou de surpresa, mas não havia tempo para lamentações.
O que significava ter o filho que achava ter perdido por tanto tempo num lugar como aquele? Enquanto as perguntas encharcavam seu coração, o verdadeiro éter do caos envolvia a cena. E Ximena sentiu que a tempestade não era apenas lá fora, era dentro dela. E cada onda trazia mais perto de uma verdade inesperada. Fim do capítulo. A revelação a pegou de surpresa, mas não havia tempo para lamentações. A tempestade lá fora, agora uma torrente de água e ventos gritando, parecia só reforçar o caos que se instalava dentro dela. Ximena olhava para o menino. Pedro, que antes era só um garoto perdido, e agora se tornava um símbolo de seu passado. Aquele passado que ela pensava ter deixado para trás. O mar agitado parecia uma extensão de sua confusão. As vozes ao redor se tornavam um murmúrio distante. Leon estava ao seu lado atordoado. Ele a olhava, os olhos cheios de perguntas, enquanto o pânico tomava conta do barco. A mulher, sua mãe, gritava em desespero, tentando reunir o filho em seus braços. Mas Ximena não conseguia desviar o olhar daquele menino. Você o conhece? Leon perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto o mundo ao redor parecia perder a lógica. O que ele ainda não sabia era que essa família não era apenas uma coincidência. Pedro não era apenas seu irmão. Ele era o filho que ela tinha perdido anos atrás, em uma tragédia que a vida havia imposto. O peso da revelação estava tão claro entre eles quanto os relâmpagos que cortavam o céu. Mas o horror estava apenas começando. Enquanto todos tentavam entender a situação, uma figura conhecida apareceu na escuridão. Era Darlene, a tia de Ximena, alguém que ela não via há anos, envolta em mistério e dor. O choque foi palpável. O rosto dela estava marcado por um sofrimento profundo e, de repente, Darlene gritou: Pedro, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar conosco. A voz dela ecoou como um trovão e os olhares se voltaram na direção da mulher, agora imersa em um desespero ainda maior. Pedro olhou para Ximena e depois para Darlene, confuso. Eu só queria ver o mar, ele disse, com um olhar inocente, mas a atmosfera estava pesada e a ansiedade estrangulava o peito de Ximena. Que é isso? Murmúrios de reprovação começaram entre os convidados, que se entreolhavam, indignados. Aquela mulher não era bem-vinda naquele mundo de glamour. As vozes se tornaram agudas, repletas de pré-julgamento. Uma mendiga, uma maluca, aqui? O desdém estava claro. Mas o verdadeiro impacto veio quando Darlene olhou nos olhos de Ximena e declarou: Você não pode simplesmente ignorar quem é o pai dele. Ele não é só seu irmão, ele é filho de Leon. A confusão se transformou em um silêncio ensurdecedor. Ximena ficou paralisada, os olhos arregalados. Leon a encarou com a mesma incredulidade. Como isso era possível? Ele não podia ser pai de um menino que ela pensava que tinha perdido. O passado dela se entrelaçava com o de Leon de uma maneira devastadora. A tempestade lá fora se intensificou, reflexo do turbilhão no interior de todos. Não havia mais separações entre suas histórias. Tudo agora estava interligado. Ximena sentiu um nó na garganta, um medo crescente. O que significaria essa verdade? Como isso mudaria tudo? Pedro, sem entender os olhares carregados e o murmúrio crescente, se aproximou de Leon e, com um toque inocente, disse: Você é meu pai? A pergunta pairava no ar, nos pegando de surpresa.
O choque foi profundo. A pronta aceitação, a negação, o amor, a dor. Tudo se entrelaçava e as pessoas ao redor estavam totalmente paralisadas. Com a raiva e a dor dançando entre aqueles que antes se viam como opostos, Ximena se viu numa encruzilhada. O amor dela por Leon era real, mas será que essa nova verdade poderia se sustentar? No meio do caos, uma pergunta consumia. O que mais está escondido nessa tempestade? E quando ela parecia ter começado a compreender a gravidade da situação, uma nova onda de vento sacudiu o iate e um grito cortou a noite. A luz piscou e apagou completamente. No escuro, a única coisa que restou foi a certeza de que a tempestade trazia consigo verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. E aquela festa luxuosa? Ela havia se transformado em um pesadelo. O silêncio ensurdecedor parecia se arrastar, entrecortado apenas pelo som das ondas batendo furiosamente contra o iate. Ximena estava paralisada, o olhar fixo em Pedro, que agora olhava para Leon com esper. A tempestade lá fora não era nada comparada ao furacão de emoções dentro dela. Eu sou seu pai? Leon murmurou, a incredulidade graves de sua voz quase se perdendo na confusão ao redor. Por um segundo, parecia que o tempo havia parado. O mundo desmoronava ao seu redor. E enquanto o barco balançava, a verdade daquelas palavras quase a derrubava. O que aquilo significava? Como ele não sabia? Como Darlene sabia? Mas antes que pudesse processar tudo, o que parecia um pesadelo começou a se tornar real. Uma outra voz, mais alta e cortante, ecoou através do tumulto. Era a esposa de um dos investidores, a mulher que tinha clamado pelo seu filho. Parem! O barco não vai aguentar! Nós temos que evacuar! A prioridade mudava de novo, e a busca por Pedro estava se transformando em pânico. As pessoas começaram a se mover, gritando, empurrando umas às outras, em uma corrida desenfreada. A luz do iate piscava, dançando entre o resplendor dourado e a escuridão profunda que o cercava. Ximena sentiu que a própria terra de seu passado girava. E com isso, seu futuro já não parecia claro. Leon agarrou a mão de Ximena. Temos que sair agora! Ele puxou-a na direção da escada. Mas ao passar pela multidão, uma figura familiar avançou em sua direção. E o coração de Ximena disparou. Era Manuel, um antigo colega dela da oficina. Assim que o viu, as memórias vieram como um turbilhão. Ele parecia tão diferente, mas a urgência em seus olhos era a mesma. Ximena, o que está acontecendo aqui? Ele gritou, a preocupação estampada no rosto. Você precisa sair. Esse lugar é perigoso. Manuel, não. Pedro. Ela balbuciou, mas as palavras não saíram. Como um eco distante. Ele não tinha ideia da verdade que a envolvia. De repente, as luzes falharam completamente e um grito cortou a escuridão. O iate balançou violentamente e uma onda colossal atacou os lados da embarcação. A solidão do precipício se fez presente e todos foram lançados ao chão. O barulho do metal rangendo ecoou como um grito de dor e desespero. Ximena se sentiu puxada para a água, um pânico correndo por suas veias, enquanto puxava Leon e Pedro com ela. Não fiquem juntos! Ela gritou, mas foi engolida pelo caos. As pessoas ao seu redor começaram a se dispersar. O mar rugia felino. Leon não soltou sua mão, mas os olhares de todos se tornaram confusos e desesperados. Finalmente as luzes se reiniciaram em um piscar, e o que ela viu a fez gritar. Darlene estava caída, o rosto pálido e uma expressão de temor. Ximena, a verdade é mais profunda do que você sabe, ela gritou, a voz falhando.
e antes que pudesse concluir, uma nova onda estourou contra o barco, e o impacto foi sentido como um golpe direto. O barco quase girou de lado. Naquele momento, tudo mudou. Darlene caiu em um estado quase catatônico, agarrada à borda do barco. E assim, Ximena notou algo em seu bolso, algo brilhando à luz meio apagada do iate. Era uma foto desbotada. Ela puxou, sem pensar, e uma expressão de horror atravessou seu rosto. Essa é a verdadeira história dele, Darlene sussurrou. O que mais está escondido nessa tempestade? O que seria aquela revelação? Qual era o segredo que mudaria a vida de Ximena e Leon para sempre? Um novo medo a envolveu, enquanto ela encarava a cena surreal. Um manto de incertezas e verdades ocultas empilhando-se, prestes a desmoronar. Enquanto a confusão se espalhava pelo convés do iate, Ximena fixou-se na foto que segurava em suas mãos trêmulas. A imagem era em preto e branco, desbotada, com um menino ao lado de uma mulher que ela reconheceu instantaneamente. Sua mãe. Mas o que estava preso na colagem era um papel, um recorte de jornal com uma manchete que fez seu coração parar. Noivado escandaloso. Herdeiro do Império Herrera fugiu com uma negra. As palavras a cortaram como facas e a tempestade não era apenas lá fora. Agora ela sentia os ventos cortantes do desespero. Levantou os olhos para Leon, que ainda estava absorvendo a revelação anterior. Ele é o seu filho, de vocês dois! Ela gritou, enquanto uma onda de dor enchia seu peito. A confusão no ar se tornara um grito ensurdecedor. O barco balançou com outra rajada de vento, e as luzes do iate piscavam freneticamente, como se refletissem a tempestade interna que estava prestes a explodir. A cena parecia um pesadelo. A mulher que havia reclamado do filho perdia o controle, gritando em desespero, e a multidão começava a se dispersar. E no meio disso tudo, Darlene desmaiou, a imagem caindo de suas mãos, fazendo um barulho surdo contra o piso. Ximena avançou rapidamente, mas antes que pudesse alcançá-la, um grito ensurdecedor veio de um grupo próximo. O barco está furando! As palavras ecoaram entre os convidados e o pânico disparou como pólvora. Todos estavam se movendo, empurrando-se em direção às escadas, como se a única saída fosse para longe daquele lugar amaldiçoado. Pedro! Ximena gritou. O menino estava agachado, assombrado, sem entender toda aquela confusão. Ela gesticulou para ele, mas havia medo nos olhos do garoto. Bom, a puxou com força. Vamos, precisamos sair agora! Mas sua atenção estava dividida. O que Darlene havia dito ecoava na mente dela. Naquele momento a verdade explode como um trovão. Leon, você não pode ter certeza de que Pedro é seu filho. A voz de Ximena saiu num grito involuntário, mas as palavras estavam envenenadas de uma urgência crua. Ele parou, tão surpreso que o queixo caiu. As pessoas pararam para olhar, e a tensão se transformou em eletricidade. Como assim? Leon perguntou quase sem fôlego, os olhos buscando a verdade em seu rosto. O que você quer dizer com isso? E foi aí que a realidade desmoronou completamente. Darlene, ainda caída, começou a se mover lentamente. E quando conseguiu sentar, suas mãos tremiam. Você precisa saber, a verdade é mais complicada do que aparenta ser. A sua voz, embora fraca, parecia carregar o peso de anos. Ximena, você não sabe quem é realmente seu pai. E ele não é apenas um desconhecido. Um novo choque a atingiu. O que está acontecendo? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Se havia uma verdade que não conhecia sobre seu pai,
O que mais estava escondido? E por que ninguém havia falado nada? Esse quebra-cabeça tinha peças que pareciam não se encaixar. O mar, em um estado de fúria, parecia responder. Um uivo alto ecoou e a água começou a invadir o convés. Rápido, para os botes! Foi o último grito de alguém na multidão. Todos começaram a correr, mas Quimena não podia se mover. Olhou para Pedro, já perto do limite de seu entendimento, e então para Leon, o homem que de alguma forma estava conectado a tudo isso. E antes que pudesse decidir o que fazer, uma onda gigantesca se formou, levantando-se acima do iate, cobrindo todos com sua sombra. O que ela não sabia era que as verdades não ditas e os segredos encobertos estavam prestes a emergir com a força da tempestade. O mundo ao seu redor foi engolido pela água e o único pensamento que ecoou em sua mente foi: o que mais está oculto de mim? E com isso, o caos tomou conta, como se o próprio mar quisesse revelar a verdade. A água começou a invadir o convés com uma fúria assustadora, enquanto a eletricidade do caos emanava de todos os lados. O coração de Ximena pulsava descompassado. A revelação de Darlene ecoava em sua mente como um trovão. Ela olhou para Leon e Pedro, as perguntas fervilhando em seu peito. O que está acontecendo aqui? A ideia de que Leon pudesse ser o pai de Pedro a paralisava. Não, isso não pode ser! Leon protestou, com a voz embargada. A multidão ao redor dele se transformava em uma massa caótica. As pessoas gritavam, empurravam-se. O pânico estava entre as ondas e a luz tremulante. Era como se a própria realidade estivesse se despedaçando. Ximena se virou para Darlene, desesperada por respostas. Você não pode simplesmente dizer isso e esperar que a gente entenda. Sua voz tremia, mas a fúria deixava claro que ela precisava de algo além de palavras vazias. O olhar da tia estava perdido, como se ela estivesse lutando para encontrar sua própria verdade em meio à tempestade. Mas a compreensão estava a poucos passos. E uma nova onda, uma porta de impacto, se levantou em direção ao iate, como um leviatã vindo para cobrar suas dívidas. O convés rangia sob os pés de todos, e uma gritaria geral se espalhou, enquanto muitos se precipitavam em direção às escadas. Vamos embora agora! Leon gritou, puxando Ximena pelo braço. O garoto estava ali, perdido no meio da agitação, olhando para os dois com um misto de confusão e esperança. E nesse momento de ação desesperada, um barulho ensurdecedor explodiu. O iate colidiu com a onda e começou a inclinar-se perigosamente. Um dos motores começou a falhar em um ruído angustiante, causando uma corrente de pânico entre os convidados. Não! O que está acontecendo? A esposa do investidor, que antes estava gritando pelo seu filho, agora se juntava ao frenesi. A vida, leve como uma pena em um momento e pesada como chumbo no seguinte, tomou um novo rumo. Em meio ao desespero, Ximena avistou algo na água. Era uma pessoa, emergindo da escuridão, a silhueta mal iluminada pelo relâmpago. O grito de alguém cortou o ar. É a mãe de Pedro. Ximena sentiu o estômago revirar. O que a mulher estava fazendo ali? Lembrou-se de uma conversa, uma história do passado que não fazia sentido, mas agora tudo parecia se entrelaçar. E quando ela se virou novamente, o olhar de Darlene estava percorrendo a água, como se já soubesse. Ela não é quem você pensa que é! Darlene gritou. Em um último esforço para a verdade, aquela declaração cortou o ar como uma faca, e o silêncio tomou conta aos poucos. Ela não é mãe de Pedro. Os olhos de Ximena se arregalaram.
O que Darlene estava dizendo? A última gota de esperança estava escorrendo entre seus dedos. Mas Darlene continuou. A mulher que você vê não é a mãe biológica dele, mas a mulher que ficou com ele. A verdadeira mãe, a que você nunca conheceu. Ela precisa de você. O pânico tomou conta de Ximena. A tempestade não era apenas física. Era uma batalha dentro dela, entre as verdades que acreditava saber e as que estavam prestes a descobrir. Como assim? O que mais estava escondido na neblina das memórias apagadas? Leon a puxou de volta. O barco estava começando a afundar e ele segurou Pedro com firmeza. Precisamos sair! Gritou, mas as palavras de Darlene ainda ecoavam em sua mente. E se tudo o que ela soubesse fosse uma miragem? O que mais havia perdido? Justo quando ela estava prestes a gritar, uma explosão ressoou. Não só no ar, mas em sua mente. Um pedaço de metal se desprendeu do barco e uma porta de segurança se abriu, revelando um compartimento submerso. Com a luz do relâmpago, ela viu algo que a fez gritar. Era uma caixa antiga, decorada, lenta como a espuma da maré. Olha! Apontou para Leon, mas o horror tomou conta da cena. Você não deveria ter visto isso. Uma voz disfarçada gritou. Era a figura da mulher, emergindo novamente. Sua expressão carregava segredos e fúria. O mundo ao redor parecia congelar, enquanto Ximena encarava os olhos daquela mulher. E o que ela viu não era apenas desespero, era uma malevolência disfarçada de amor. E assim, naquele instante, a verdade virou a realidade de cabeça para baixo. O mar estava furioso e uma tempestade nova estava se formando dentro e fora dela. O que mais está oculto de mim? O pensamento queimava em sua mente, enquanto a cena se tornava um vórtice de incertezas. O que aconteceria com eles? A história estava prestes a mudar de forma inesperada, e as ondas do destino os empurrando mais para o desconhecido. A água se levantou como um gigante furioso, e o iate começava a se inclinar. O pânico tomou conta, e todos gritavam. Ximena olhou para a foto na sua mão, a imagem borrada de sua mãe, e o coração quase saltou do peito. O que mais estava prestes a ser revelado? O caos estava se intensificando, mas a voz de Darlene ainda reverberava em sua mente. A mulher que você vê não é a mãe de Pedro. Então uma explosão. Ela não esperava por isso. O motor de um dos botes infláveis explodiu em uma nuvem de fumaça e o barco estremeceu. O vidro estilhaçou-se e o grito da mulher que antes invocava por seu filho ecoou como uma sirene. A atmosfera estava carregada com o cheiro de gasolina e mar. A multidão se tornava um turbilhão, cada um lutando por uma saída. Desça! Agora! Leon estava segurando Pedro forte com uma mão e puxando Ximena com a outra. A fúria das ondas era ofuscante, e ela mal conseguia ouvir seu próprio pensamento sobre o ruído ensurdecedor. A imagem de sua mãe e a verdade sobre Pedro estavam se entrelaçando na mente dela. Darlene, fala! O que você sabe? Ximena gritou, mas a tia estava se contorcendo no chão, achando um jeito de se levantar. Era como se o mundo estivesse girando e uma neblina densa cobria seus pensamentos. Você precisa entender. O passado de Pedro. Ele não é o que você pensa. Darlene conseguiu finalmente murmurar. Mas antes que qualquer explicação pudesse sair, uma nova onda despencou sobre eles. Era como se estivesse tudo sendo levado. A visão de um corpo se debatendo na água fria fez o coração de Ximena parar. A mulher que tinha clamado por seu filho estava à deriva, presa entre os destroços. Em um momento de instinto, Ximena impulsivamente correu em direção à borda. E o que aconteceu em seguida, ela nunca esqueceria.
A mulher, em sua luta, olhou para Ximena com um desespero profundo e sussurrou: Você precisa saber a verdade sobre ele. Ele é meu filho, mas não do jeito que você pensa. E o seu pai? Ximena congelou. O rosto da mulher a impressionava. Era o mesmo olhar de dor que ela conhecia bem. O seu pai é o mesmo que o de Pedro. O golpe a atingiu como uma onda brutal. O que ela estava dizendo? Não pode ser. Ximena gritou, mas a revelação ecoava em sua mente. Enquanto isso, um grupo na multidão começou a se aglomerar. As reações eram de puro horror, pessoas sussurrando, julgando. O próprio Leon estava paralisado, fazendo a conexão, seus olhos refletindo o entendimento horripilante. A mulher ali, em meio ao caos, estava ligada ao seu passado de maneiras que Ximena nunca poderia imaginar. E quando tudo parecia perdido, a mulher que estava flutuando na água à beira da vida ou da morte apontou desajeitadamente com a mão trêmula para a caixa antiga, ainda agarrada no canto do convés. Olha, dentro dela está a resposta. As palavras dela eram quase inaudíveis, mas profundas. Ximena se virou, tentando ver a caixa submersa. Cada segundo parecia um filme lento. Uma nova onda se formou e as luzes começaram a piscar novamente. Mas a verdade impactante estava prestes a se desenrolar. O que teria dentro daquela caixa que mudaria tudo? Leon estava lá, olhando para ela com medo genuíno. Vamos! Não podemos ficar aqui! Mas a ideia de deixar tudo para trás, inclusive as respostas, a paralisava. O amor que sentia por Leon agora estava entrelaçado em uma teia de segredos que desafiava suas maiores crenças. No clima de medo e angústia, Ximena decidiu: Eu preciso saber! E se lançou em direção à caixa, mergulhando com tudo o que tinha. A água estava gelada e ela podia sentir a correnteza a puxando. Os gritos e o caos ficaram distantes, enquanto engolia a verdade em suas profundezas. E o último lampejo, ela agarrou a caixa, abrindo-a sob a superfície, e o que viu a fez gritar, mas a água engoliu seu som. Dentro da caixa havia um antigo diário. Páginas amareladas que pareciam registrar segredos inimagináveis, segredos de uma vida inteira. E quando ela emergiu da água, a imagem do diário nas mãos, Leon tinha um olhar horrorizado que fez seu estômago revirar. O que você fez? Ele estava claramente angustiado. As ondas rugiam. Mas o que mais a atingiu foi a expressão de Pedro. Um medo total. O que mais haveria ali? O que estava prestes a descobrir? Em tamanho desespero, Ximena sentiu que o futuro nunca mais seria o mesmo, e o que estava preso naquele diário poderia mudar tudo. As últimas palavras da mulher flutuando ainda ecoavam em seus ouvidos. E enquanto a tempestade continuava, a verdade estava prestes a se desenrolar. Ximena emergiu da água gelada, a caixa antiga firme em suas mãos. O diário, amarelado e desgastado pelo tempo, parecia carregar o peso do mundo. As ondas ainda batiam com fúria contra o iate, mas seu coração pulsava apenas pela verdade prestes a ser revelada. Leon a olhava, os olhos fazendo perguntas que ela não sabia responder. Pedro, atrás deles, segurava sua respiração, o medo nítido em seu rosto. Você precisa abrir isso! Leon quase gritou, angustiado. Ximena hesitou. E se aquilo contivesse algo devastador? Uma parte dela queria correr, deixar tudo para trás, mas outra parte implorava por respostas. E ali,
O caos à espreita, ela decidiu. Certo, vamos ver o que você tem para meu passado, murmurou, quase para si mesma. Com as mãos trêmulas, ela virou as páginas do diário. A tensão aumentando a cada letra. As palavras se desenrolavam como um fio de água, revelando os segredos de uma vida que parecia não ser sua. Histórias de amor, dor e traição dançavam diante de seus olhos. Então, uma página fez seu coração disparar. A foto. Uma imagem dela e de uma mulher estranha, com cabelos escuros e um sorriso triste. E quando leu o nome, a realidade o atingiu como um tidal wave. Eliane, sussurrou, a voz falhando. Ela era a mulher que estava perdida na sua memória. Uma lembrança fragmentada de uma infância que havia sido retirada de sua mente. De repente, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, ficou mais confuso. No meio do seu choque, a figura da mulher próxima ao barco começou a se agitar. Vocês não entendem. Ela estava gritando. Sua voz era o único som claro em um mar de gritos. A verdade é muito mais complicada. A negação em seus olhos era palpável. Um espelho de pânico. Ximena virou-se, pronta para gastar suas últimas forças em respostas. O que você quer dizer? As palavras saíram como um sussurro frenético. Não havia resposta imediata. A mulher começou a recuar, a expressão em seu rosto mudando rapidamente de raiva para apego. Antes que tudo se desdobrasse, um estrondo cortou o ar. Um motor explodiu, o iate tremia com um barulho ensurdecedor e a luz do convés começou a piscar. As pessoas caíam gritando. A mulher gritou também, mas Ximena não podia desviar o olhar da cabeça da mulher. Uma sombra passou pela mente dela, completamente fora do lugar, como uma nuvem de tempestade. O que mais está acontecendo? Só então um estrondo ainda maior a surpreendeu. O iate começou a afundar, e o mar, antes revolto, parecia um inimigo. A mulher, em desespero, empurrou Ximena. Você não pode acreditar nela. O que está escrito naquele diário é uma mentira. As palavras ressoaram dentro dela, como um golpe. Mentira? Ela tomou a caixa e começou a se afastar da mulher, mas as ondas estavam ficando mais altas, formando um muro diante de seus olhos. E no fundo do coração, ela entendeu. O que mais estava submerso? Alguém gritou. Era Pedro, agarrando-se a Leon. Tia, o barco vai afundar! Ximena olhou para o diário, então para a mulher que estava à beira da água, seu rosto pálido e sufocado pela ansiedade. Você tem que ouvir! Nunca foram só boatos. O que leu, a verdade sobre seu pai, não é real. A última frase saiu como um trovão, e no ponto em que o medo se misturava à adrenalina, o chão começou a se inclinar. Darlene, ainda no chão, encarou tudo de longe. O olhar dela gritava advertências. Cuidado com o que você vai decidir, Ximena. E a tempestade rugindo parecia ecoar a advertência dela. Ximena sentiu o peso da escolha. E no instante em que a luz piscou novamente, uma nova verdade parecia surgir das sombras. O amor por Leon, a conexão com Pedro, a figura da mulher que guardava segredos. O que se escondia por trás de cada palavra escrita, de cada memória apagada, poderia ser devastador. E então a caixa escapuliu de suas mãos, lenta e desastrosamente. Ela se virou enquanto gargalhadas ecoavam nas ondas. As coisas mudariam, e o que antes parecia certo estava se transformando em uma neblina de incertezas. O diário afundou com a água turva, e com ele a única chance de descobrir a verdade.
Em um ato de desespero, Ximena sentiu uma onda de dor e a necessidade de salvar o passado. Levou um último golpe de ar e mergulhou, se lançando perante a incerteza do mar para buscar as respostas que todos pareciam temer. O que mais estava escondido nas profundezas? As chaves para desatar os laços dessa tempestade de segredos. A certeza de que a próxima revelação poderia não ser apenas um golpe de verdade, mas sim um destruidor de tudo que acreditavam saber. Ximena mergulhou, sentindo a água fria envolvê-la como um manto pesado. O diário dançava nas suas mãos, enquanto lutava contra a correnteza, determinada a trazer à tona a verdade que podia mudar tudo. O som dos gritos e o caos na superfície se tornaram distantes, mas a urgência de descobrir o que estava escondido a impulsionava. Ela finalmente agarrou a caixa, mas ao emergir, não foi recebida com alívio. A visão estampada em seu rosto fez seu coração parar. A mulher, aquela que gritava por seu filho, estava agora de pé no convés, com um olhar de desespero absoluto, os olhos arregalados e a boca entreaberta. Não, você não deveria ter feito isso. A mulher a acusou, sua voz tremendo. Ximena respirou fundo, mas antes que pudesse perguntar o que quer que fosse, um novo estrondo cortou o ar. O iate balançou violentamente e uma rachadura enorme surgiu no casco, deixando a água do mar invadir como um predador faminto. O pânico ficou insuportável. Não era só a tempestade. Estava prestes a acontecer algo muito pior. Pedro começou a gritar, sua voz aguda misturada ao clamor dos adultos em desespero. Leon correu em direção a ele, mas a mulher, aterrorizada, agora havia se transformado em uma sombra de sua essência anterior. Seu pai. Você tem que saber a verdade sobre seu pai. A frase dela atingiu como uma lança. Sobre meu pai? Ximena sentiu uma onda de confusão se formando dentro dela. A multidão estava em frenesi, mas seu foco estava lá, na mulher salpicada de água, como se o mundo estivesse girando em torno delas. A revelação sobre Pedro, sobre Leon, nada fazia sentido. Sim, o verdadeiro pai dele. E o seu? A mulher gritava, mas o rugido da tempestade quase a abafava. Você precisa saber a verdade. E então, em um golpe devastador, a mulher avançou, a mão trêmula estendida para o diário que Ximena ainda segurava. Você precisa abri-lo. A resposta está nas últimas páginas. Mas cuidado! Ximena hesitou, mas a urgência em sua voz a impeliu a abrir novamente o diário. Seus olhos percorrendo as páginas antigas à procura de algo, qualquer coisa que fizesse sentido. As palavras estavam escritas em uma caligrafia delicada e lenta, mas algo chamou sua atenção. Um nome que ecoava em sua mente. Sebastião, repetiu em voz alta. Mas antes que pudesse compreender, o iate balançou com ferocidade. Quem é esse? A mulher respondeu com um grito que fez a tripulação ao redor congelar. Ele é o seu pai! Ele é! Ele está vivo! O mundo desmoronou em um instante. O iate começava a afundar, mas as palavras da mulher reverberaram em sua mente. Vivo? Como assim? Ele esteve sempre e morreu. Foi tudo planejado. A mulher estava em frangalhos, mas suas palavras pareciam mais verdadeiras a cada segundo. Ele saiu do Brasil depois da sua mãe, como se não houvesse nada. Mas ele nunca parou de te amar. Ximena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As lembranças da infância piscaram e cada pedaço de desespero que conhecia agora parecia estar entrelaçado com mentiras. O que ela achava que sabia estava desmoronando.
A mulher que você vê ao seu lado não é sua mãe, mas uma substituta. O clamor dela agora ecoava por toda a imensidão daquele dia tempestivo. As ondas golpeavam com força. O barco estava se desfazendo, e a angústia tomou conta de todos. Leon e Pedro, apanhados pelo pânico, olharam para ela como se esperassem uma resposta. Um silêncio profundo seguiu-se. Todos a observavam, e Ximena se tornou o centro da tempestade. E quando tudo parecia desabar, ainda havia algo a mais. Sebastião, seu pai, ele fez um sacrifício. Ele é um homem poderoso. E quando descobriu sobre você, ele voltou. A mulher clamou e a confusão cresceu como um polvo no mar, envolvendo tudo ao seu redor. Voltar? Ele está vivo? Onde? Por que nunca me procurou? As palavras saíram cortantes. Porque ele teve que proteger você. O que ele fez? O passado, as mentiras. Esteve na mira de alguém perigoso. O desespero da mulher atingiu seu auge. E agora, todos estamos em perigo. As últimas ondas de caos rugiram ao redor. A saúde do iate estava em declínio. E uma pergunta ecoou, ressoando em meio ao trovão. O que mais estava escondido? Ela tinha que descobrir, mesmo que isso significasse enfrentar verdades que poderiam quebrá-la. E enquanto as águas começavam a engolir tudo ao redor, ela se questionou. Meu pai está vivo. O que isso realmente significa para mim? O desfecho se aproximava rapidamente, e o que estava por vir poderia mudar tudo. A água invadia o convés em um ritmo desesperado, como se o próprio mar estivesse reivindicando o que lhe pertencia. Ximena segurava o diário com força, as páginas agora encharcadas. O caos ao seu redor era ensurdecedor, mas a revelação da mulher ecoava na sua vida como um eco sem fim. Ele está vivo? Essa pergunta martelava em sua cabeça. Sim, você precisa entender. Sebastião nunca teve a intenção de te abandonar. A mulher gritava, sua voz quase perdida no rugido das ondas. Ximena, em um estado de choque, olhou para Leon e Pedro, que pareciam tão perdidos quanto ela. O que tinha se transformado em um evento luxuoso agora se tornava um desastre. Leon agarrou Pedro. Seu olhar era uma mistura de preocupação e proteção. Ximena, vamos sair daqui! Os gritos e o tumulto ao redor eram intensos, e o iate começava a balançar ainda mais, como se o próprio mar quisesse engoli-los. Eu não posso ir! Eu preciso saber! Ximena sentiu seu coração acelerar. As palavras da mulher a atingiam como um soco na boca do estômago. Aquela informação poderia mudá-la para sempre. O que mais estava envolto em mentiras? O que mais estava submerso? Em meio à confusão, ela se aproximou novamente da mulher. O que você sabe sobre meu pai? Sobre Pedro? A urgência na voz de Ximena fez a mulher hesitar. Mesmo em meio ao caos, ele fez o que tinha que fazer para te proteger de um inimigo que o procurava. Alguém que sabe que você existe, que se importa com você. A voz dela tremia. A tempestade parecia refletir a tempestade interna que assolava Ximena. Mas a ideia de ter um pai vivo e um passado complexo a deixava confusa. O que mais viria? Mas enquanto as condições se tornavam mais perigosas, Ximena sentiu uma onda de adrenalina. Não posso apenas ficar aqui. Quero saber a verdade. E com uma decisão tomada, começou a mover-se em direção à escada, puxando Leon e Pedro com ela. A chuva caía pesado, mas ela não parava. O desejo de entender seu passado, que envolvia o amor, a dor e segredos escondidos, era mais forte que o medo. A multidão se aglomerava, pessoas tentando escapar,
enquanto outros estavam paralisados pela revelação. Os olhares eram cheios de reprovação, mas Ximena não se importava. Elas precisavam lutar por seu futuro, independentemente do que o passado poderia conter. Assim que saíram do iate, as águas começaram a se acalmar ligeiramente. Na fuga, Ximena se virou uma última vez, olhando profundamente nos olhos da mulher que tinha jogado tudo em uma nova perspectiva. Eu vou descobrir a verdade, não vou deixar isso para trás. A mulher assentiu, uma expressão de esperança e dor misturadas em seu olhar. No caminho de volta, entre partes em declínio do iate e a turbulência de pensamentos, a chuva parecia se afastar e, com ela, a certeza de que a vida de Ximena estava prestes a mudar. Sentia que finalmente estava no caminho de descobrir seu verdadeiro eu, e isso era libertador, e quando seus pés tocaram a terra firme, sabiam que o futuro lhes esperava. Mas havia uma inquietação. Que novas verdades estavam por vir? Quanta dor ainda teria que enfrentar pelas revelações que ainda estavam por vir? A vida seguiu e a tempestade acalmou, mas a jornada de Ximena apenas começava. E assim termina esta história tumultuada, mas cheia de esperanças e mistérios. Se você quer mais histórias incríveis como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas revelações que estão prestes a desembarcar. O que vem a seguir será inesperado, garanto. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer ainda mais contos emocionantes. Encha a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero ver o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos nessa jornada!